agora nós já estamos ao vivo, né? Em todas as redes sociais. Quem tem a NET TV a cabo também, eu acho que é o canal 25, nós temos a NET também. Então, só nos acompanhar, ou no YouTube, PR Jorge Alcino, no YouTube, todas as pregações, né, nesses 11 anos, está tudo lá no YouTube lá também. É só depois ir lá e assistir. Vamos ler então, capítulo 28, versículo 18, 19, 20, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra que não volta vazia. E eu te peço que o Senhor venha me perdoar dos meus pecados, minhas falhas, meus erros, e que, ó Pai, teu povo saia daqui alimentado, que estamos aqui para isso, para sermos alimentados por Ti. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, Senhor, verdadeiramente. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim, portanto, no 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podem sentar. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Né? Jesus reúne os discípulos e dá essa instrução para eles. E aí, isso se aplica em nossas vidas hoje. Por quê? Porque essa é a necessidade de nós como cristãos. Essa é a nossa necessidade. A necessidade da gente aprender tudo aquilo que o Senhor tem mandado. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo, irmãos. Nós estamos aprendendo. Por quê? Porque aquele que aprende o que Jesus ordena, tem Ele do lado todos os dias das nossas vidas. Aleluia! E aí é a necessidade de nós aprendermos. É a necessidade de nós crescermos. A Bíblia fala, o próprio Senhor fala assim, que o povo, ele peca por falta de conhecimento. Por que por falta de conhecimento? Porque não quer aprender. Na escola, no mundo secular, não é assim? É assim. Quando a gente tem filho, o filho não quer nada, e você luta para ele poder estudar, por quê? Porque você quer que o teu filho seja alguém. Você sabe que o estudo, ele vai fazer diferença na vida do teu filho. Você sabe que o estudo vai trazer ele conhecimento e vai trazer a ele uma condição melhor de arrumar um bom emprego, de arrumar um salário melhor. Então você busca fazer o melhor para o teu filho, para que o teu filho venha ter conhecimento. No espiritual não é diferente. No espiritual, quanto mais eu adquiro conhecimento, quanto mais eu cresço, melhor fica para mim com Deus, irmão. A Bíblia fala que achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como é que eu me achego a Deus? Aprendendo. Como é que eu me achego a Deus, irmão? Através do aprendizado. Através de eu saber aquilo que Ele quer que eu faça. Eu já falei na igreja isso algumas vezes. Quando eu era jovem, o meu sonho era completar a maioridade, porque eu pensava assim, eu vou completar a maioridade e vou poder fazer o que eu quero, porque meu pai e minha mãe não podem mandar mais em mim. Porque aí eu vou poder sair, eu vou poder fazer as coisas, porque eu não preciso dar satisfação, ter uma maioridade. Vou trabalhar, ganhar meu dinheiro, vou viver minha vida. Eu não vou poder falar nada, vou chegar às 3 da manhã. Pronto, eu vou chegar às 3 da manhã. E acabou, eu vou chegar. Essa é a minha cabeça.
Só que aí o que aconteceu? Eu era lutador profissional, com 20 anos de idade tive derrame. Pensei que derrame, meu lado esquerdo do corpo paralisou. Aí voltei ao normal, consegui voltar meus movimentos e tudo. Só que nessa situação que eu fiquei, de ter tido derrame, o médico falou que eu ia ter que tomar remédio a vida toda, que não sei o quê. Eu comecei a analisar, eu falei, rapaz, eu não vou chegar nem a 50 anos. Se eu viver essa vida louca que eu estou vivendo, eu não chego a 50 anos, não vou embora antes. E aí, o que acontece? Eu conheço Jesus com 21 anos de idade, né? Já fiz 30 anos de evangelho, conheci Jesus com 21 anos de idade, e aí eu aprendo que eu volto a não mandar mais na minha vida. Aí eu aprendo a fazer, rapaz, eu sei do meu pai e da minha mãe, e entrei no pior, que agora o negócio é estreito. Agora, meu pai e minha mãe ainda davam uma aliviada. Meu pai e minha mãe ainda aceitavam algumas coisas, ainda toleravam algumas coisas. Agora com Deus, obedece com a espada. Aí eu vou para o outro, que é muito maior do que meu pai e minha mãe, e que a exigência é muito maior do que a do meu pai e da minha mãe. Mas em compensação, o que ele tem para me dar, o que ele pode fazer por mim, é muito maior do que meu pai e minha mãe poderiam fazer por mim. Aleluia! Tanto que eu sempre vivi mais de 50 anos sem tomar um remédio. E eu pensava que ia tomar um caminhão de remédio desde cedo. E eu comecei a viver sem tomar remédio de nada. A pressão alta Deus tinha controlado, estava tudo na tranquilidade. Por quê? Porque eu fui com um pai que é muito maior do que o meu, mas muito mais rígido, mas tem muito mais a me dar. Aleluia! Tem muito mais a me dar. Então, quando eu começo a conhecer a esse outro pai, que é muito maior, eu começo a entender que eu não posso viver na farra. Eu começo a entender que as noitadas acabaram. Eu começo a entender que eu preciso ter uma família e ser fiel a ela. Eu não posso ficar passando de mão em mão, de mulher em mulher. Não posso, isso acabou na minha vida. Eu comecei a ter que entender que as coisas tinham que mudar. Para quê? Para que eu tivesse esse Deus do meu lado. Eu precisava dele do meu lado. Porque o próprio Senhor falou que sem mim nada podeis fazer. Ele declara isso. Sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, viver sem a presença de Deus, viver sem a ajuda de Deus é loucura. Não vai dar certo. Nós vamos ter uma vida desgraçada. Nós vamos ter uma vida miserável. Por quê? Porque Ele mesmo declarou que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele declara. E aí, Ele vira e fala assim, ó, vai, sai e ensina. Ensina tudo aquilo que eu tenho mandado. E eu serei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Aleluia! Eu posso passar o que tiver que passar. Ele está do meu lado. Glória a Deus. Ele está do meu lado. O que acontece aqui, irmão, ele não promete que vai ser... Esse é outro erro. Que todo cristão... Isso é muita culpa da igreja. Um outro erro que a pessoa pensa assim, agora aceitei Jesus, esquece que você é empresário, vou abrir uma empresa, vai ser uma empresa grande, vou ficar cheio de dinheiro, vou morar na barra de frente para o mar, tomar água de coco e deitar na rede. Acabou o meu problema. A minha vida vai ser de alto padrão, porque eu aceitei Jesus. E essa é uma falsa ideia que muitos cristãos às vezes têm. Só que a gente esquece que quando a gente aceita Jesus, Jesus vai logo para Efésios 6,10. Coloca o capacete, a couraça da justiça, coloca a espada na mão e fala assim, meu filho, agora vai para a luta. Meu filho, agora vai lutar. Agora vai para a guerra. Eu vou te dar vitória.
Você vai ser abençoado, mas você vai ganhar lutando. Por quê? Eu não sou teu pai e tua mãe que dava as coisas sem te fazer nada. E assim, quando nós somos criança, né? Meu pai servia uma família que tinha dinheiro. Então meu pai, tudo que eu queria, meu pai me dava. A verdade é essa. E eu não precisava fazer nada. Eu nunca fui rebelde, nunca fui um mau filho. Mas eu não precisava fazer nada para o pai me dar. Aí o que acontece? Com Deus não é assim. Com Deus eu preciso conquistar o que eu quero. Lutando. Eu preciso lutar pelo que eu quero. Lutar. Por quê? Porque quando eu me chego para Deus, o diabo se levanta mais ainda. Por quê? Porque ele quer impedir. A parte do diabo é: eu sou derrotado, mas eu vou tentar derrubar. Ele vai tentar. Ele pode não conseguir, mas ele vai tentar. Então eu tenho que lutar. Eu tenho que ir para a guerra. Não tem jeito. Você vê, quando Jó está lá no bem bom, o diabo chega para Deus, aí Deus vai falar com o diabo aí. Viu lá meu servo Jó, homem bom, fiel, temente a Deus. Aí o diabo vira a cadeia e fala assim: agora deixa ele lá. Deixa eu pegar ele. Vamos ver se ele vai continuar temente a Deus. Deixa ele lá. Aí Deus fala assim: vai lá, faz o que tu quiser, só não pode matar Jó. Matar tu não pode. Mas irmão, Jó chegou a conversar com a morte. Jó chegou a conversar com a morte. Ele só não morreu porque Deus não deixou, não permitiu, mas ele chegou lá na beirinha. Ele chegou na porta da morte. Sofreu o que ninguém nunca sofreu. E por que ele venceu? E por que no capítulo 1, ele já começa a ser assolado pelo diabo? As coisas para Jó só foi mudar no capítulo 42. Agora, por que mudou? Por que Deus abençoou? Porque Jó, em momento nenhum, ele blasfemou de Deus. Jó, em momento nenhum, ele ficou contra Deus. Até a mulher de Jó falou para ele assim: meu filho, amaldiçoa esse Deus e morra. Chega, tu vai ficar fechado com esse Deus. Olha o que esse Deus deixou fazer contigo. Aí o que Jó fala para a mulher dele? Tu falas como uma louca. Jó, ele não abandonou a Deus, ele não abandonou os ensinamentos, ele não abandonou o que ele aprendeu sobre Deus, não abandonou. Aí no capítulo 42, a vida de Jó muda de novo. Aleluia! A Bíblia fala que ele fica duplamente rico. Glória a Deus. Duplamente rico. Porque, irmão, a gente se pegar com o ensinamento de Deus, quando tudo vai bem, é mole. É mole. Falar que eu sou de Jesus, quando está tudo uma maravilha, falar das coisas de Deus quando está tudo uma maravilha, é mole. Eu quero ver falar das coisas de Deus quando um câncer chega, quando a pessoa descobre que um filho está nas drogas. Aí que eu quero ver os ensinamentos de Deus na nossa vida. É nessa hora que nós temos que usar. Não é na hora do melhor, não. É na hora da dificuldade, na hora que o vento sopra, na hora que as coisas ficam difíceis. É nessa hora que nós temos que usar os ensinamentos de Jesus. É quando tudo vai mal. É quando as coisas, a tristeza abate. É quando o abatimento abate a gente. É quando as coisas começam a ir de uma forma que a gente não gostaria que fosse. É nessa hora que nós temos que mostrar o ensinamento que nós aprendemos com o Senhor, de estar firme com Ele, de entender que Ele prometeu que está do nosso lado. Às vezes você pode olhar como Jó, olhar e falar assim: meu Deus, como é que Deus está do meu lado? Está tudo dando errado? Irmão, se tu começar a ler só o primeiro capítulo de Jó, a Bíblia fala que viu o mensageiro e falou assim: ó, mataram teus bois. O cara estava falando ainda, já tinha outro na fila esperando para falar: ó, mataram teus servos. Tinha outro na fila esperando já. Aí quando esse saiu, o outro tentava só matar teus filhos. Irmão, foi uma sucessão de desgraça.
É difícil tu continuar pensando que Deus está contigo. Quando o vento sopra, quando as coisas difíceis acontecem, quando a tristeza vem, é complicado, irmão. E é nessa hora que nós temos que mostrar. É nessa hora. E nós precisamos ser ensinados. Nós temos que saber o que é certo e errado. E o diabo sabe disso e está fazendo uma bagunça dentro das igrejas. É muita gente falando besteira, irmão, infelizmente. Eu já falei várias vezes aqui, Uber que eu peguei uma vez. É duro você saber que um cara que é Uber falou que era congressista, que dava congresso nas igrejas, queria ir lá na igreja fazer congresso, e falou assim, não, esses pastores que falam que não pode beber cerveja, eu bato nisso. Mentira, a Bíblia fala que pode beber cerveja, a Bíblia não fala que não pode beber cerveja, e não sei o que, não tem nem cerveja na Bíblia, e blá, não sei o que lá. Deixei de falar. Quando ele acabou de falar, ele ficou sem graça. Porque eu falei assim, meu irmão, foi o seguinte contigo, tu não vai na igreja não, tu vai lá no Alcoólatras Anônimos e fala pro pessoal lá dos Alcoólatras Anônimos que a gente pode beber. Eu olhei minha cara assim, ó, chegou a regalar os olhos. Vai lá nos Alcoólatras Anônimos, onde famílias foram destruídas, onde marido perdeu emprego, onde marido perdeu família, esposa por causa de bebida, do álcool. Aí fala, não, pode beber sim. Vai lá falar. Aí tu vai chegar na igreja onde a mulher perdeu o marido bebendo cerveja, onde a mulher tem que pegar o marido lá no bar, enchendo a cara o dia todo, onde a mulher está esperando o marido chegar com dinheiro do mês inteiro do trabalho para poder fazer compra, e o marido deixou tudo no bar, que encheu a cara de cachaça. Vai lá na igreja e fala que não pode beber, irmão. Ele ficou assim, irmão, tudo que vicia Deus abomina. O único vício que Deus permite é o vício a Ele. Nós temos que ser viciados em Deus, irmão. Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que tira você da tua razão, isso aí Deus não permite. Como é que vai falar que pode beber, irmão? Está cheio de família destruída dentro da igreja, cheio de família que perdeu o pai, que perdeu família, que a mulher apanha do marido quando bebe, cheio de... Como é que vai falar que o cara pode beber? Irmão, tem muita gente falando besteira por aí. Muita gente. E aí, como é que eu vou saber o que é certo e errado? Quando eu aprender, quando eu vou para a igreja escutar. Eu vou para a igreja para ouvir os ensinamentos. Nós estamos aqui sendo ensinados, e esse ensinamento ainda é o teu fortalecimento. Sabe por quê? A palavra de Deus é alimento. Hoje você está sendo aqui alimentado por Deus pela palavra dele. Isso aqui não foi eu que escrevi, não. Eu não estou aqui pegando um livro que eu escrevi, eu não estou aqui pegando um livro do amigo meu, eu estou aqui pegando um livro que é a boca de Deus. E aí, ao mesmo tempo que você está sendo alimentado por ele, é ao mesmo tempo que você está aprendendo com ele. Aprendendo o que ele quer, aprendendo o que ele manda a gente aprender, né? Então é assim. Tu vê a nossa irmã Catherine, que não está aqui hoje, né? Quando chegou na igreja não podia ter televisão, não podia ter uma televisão, porque ela bebia no final de semana, quebrava a casa toda. Aí ela começou a ir para a igreja, antes de eu batizar ela parou de fumar. Ela falou assim, ó, eu só não consigo parar de beber, pastor, eu não estou conseguindo parar de beber. Aí eu falei para ela, irmã, nós vamos continuar orando, vamos orar, e aí Deus vai fazer, nós estamos orando. E aí continuamos orando, ela parou de beber. Foi quando eu batizei ela, né? Ela comprou a televisão, primeira vez. Aí ontem ela mandou mensagem, né? Ela mandou mensagem para mim, pastor, comprei minha primeira televisão de 43 polegadas. Aleluia. Consegui comprar minha televisão 43 polegadas. Toda feliz lá com a televisão dela, comprou a televisão. Uma menina que há 3 anos atrás, quando eu estou na igreja, não podia ter uma televisão por causa do álcool. Aí vem um perturbado deles falar que vai na igreja e falar que pode beber. Tu imagina? Imagina uma coisa dessa. A menina, ela não podia ter uma televisão porque ela bebia, ela quebrava tudo.
diabo entra da maneira, o diabo quebra da maneira, quebra a casa toda. Porque ela veio pela frente quebradando por televisão. Aí tem 3 filhos pequenos, na época tinha 2, e não podia ter televisão em casa. Os filhos não podiam ver um desenho, que ela não podia ter. Olha que absurdo isso. E ontem ela estava dando testemunho, que ontem ela comprou a televisãozinha dela. Então, coisa linda isso. Por quê? Porque pode beber. Aí eu chamo um cara aqui para falar que pode beber. Coisa ridícula. Irmão, nós temos que aprender, irmão. Nós temos que aprender para quê? Para nós termos Deus do nosso lado. Aleluia. Deus está do lado de quem quer aprender o que Ele quer. Eu não estou aqui para falar o que eu acho, não. Eu, como pastor, abri mão do que eu acho lá atrás, há 30 anos atrás. É igual quando a pessoa vem para mim e fala assim, pastor, pô, meu marido me bate isso e aquilo. A minha vontade como homem é falar assim, minha irmã, larga esse traste, abandona esse crapo. Porque isso nem homem é, homem que bate mulher é um lixo. Então larga essa traga para lá. Deus vai te arrumar algo melhor. Larga esse lixo, abandona esse. Minha vontade é essa. Só que aí eu não posso falar isso. Eu tenho que falar a pessoa lá. Nós temos aqui o Zé que está vindo aqui agora. Usava droga desde 15 anos de idade, vivia com lixo na rua, nem em casa ele ia. A mulher casou com ele, ficou 20 e poucos anos sofrendo com ele nas drogas. Ele há 5 anos parou de usar droga, não usa mais nada, 5 anos, tem 50 e poucos anos. Ele hoje tem 58 anos. Há 5 anos que ele largou as drogas. Se a mulher tivesse largado ele, a mulher viveu com ele 20 e poucos anos, sofrendo, ele com 2, ela fez filho da mulher, 2 filhos, e um lixo na rua, ficava dias sem casa, e hoje está liberto, tá aí, ó, sem usar droga, sem nada. Aí se alguém vir e falar assim, larga esse homem, eu vou tirar outro, e aí? Eu não posso fazer isso, porque biblicamente a Bíblia não me dá esse respaldo para separação. E aí, para eu ser abençoado, para eu ter Jesus do meu lado, eu tenho que aplicar os ensinamentos dele. Por quê? A minha instrução não serve para nada. Tem muita gente que não gosta quando eu faço gabinete, né? Quando vem falar comigo. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer que eu fale aquilo que ela quer ouvir. E aí eu sou impedido de falar pela Bíblia. Sou impedido de falar, né? Tem uma história do Cláudio Duarte, que ele é engraçado, né? Mas tem uma história do Cláudio Duarte que é muito engraçada, mas verídica. Ele falou que deu gabinete para chegar para uma jovem, e a jovem chegou lá e falou assim, pastor, eu sou noivo e amo muito meu noivo, eu gosto muito dele, nós vamos casar, eu só queria conversar com o senhor porque ele bate na mãe. Ele volta e meia e dá umas pancadas na mãe. Eu queria ver o que o senhor acha, porque eu acredito que quando casar comigo ele vai parar com essas coisas e tal. Aí o Cláudio falou assim, minha filha, casa com ele. Sabe por quê? A mãe dele está muito velha para apanhar. Precisa de carne de novo para ele bater. Salva a mãe dele e começa a apanhar você. Casa com ele, faz esse favor com a mãe dele. Faz esse grande favor. Tu acha que o cara bate na mãe? O que ele vai fazer contigo? Se o cara não respeita a mãe, vai respeitar você aonde, minha filha? Às vezes a pessoa, ela não quer enxergar a verdade, irmão. Às vezes ela quer que você fale aquilo que ela quer ouvir. E nós, pela Bíblia, nós somos impedidos de fazer isso. Por quê? Porque eu preciso fazer com que você obedeça a palavra. Eu preciso ensinar a você a fazer o que Ele quer que você faça. Por quê? Porque quando você começa a fazer o que Ele quer que você faça, o abençoado é você, irmão. Aleluia. É você que é abençoado. Quando você faz o que Ele quer, o maior abençoado é você. E fazer o que Ele quer não é fácil. Porque se fosse, todo mundo fazia. O Evangelho não é fácil. Mas ele tem grandes promessas. Viver do nosso jeito é mole. Abrir mão, eu abro mão de muita coisa.
eu deixo de viajar, eu deixo de fazer as coisas compromissado com Deus, com a casa dele. Muitas coisas. Aí deixa de passear, de viajar, de sair para um lugar, por quê? Por causa do nosso compromisso com a obra de Deus. E eu faço o melhor, não é nem para vocês não, eu faço o melhor para Deus. Porque se eu faço o melhor para Deus, eu estou fazendo o melhor para vocês, irmão. E aí a gente deixa de fazer uma porção de coisa, nós deixamos de viver uma porção de coisa por amor ao Senhor. Aleluia. Por quê? Porque eu preciso fazer o que Ele quer que eu faça, o que Ele ensina que eu faça. E aí eu tenho que entender que muitas coisas, como diz a Bíblia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu preciso começar a entender isso. Eu preciso começar a entender, né, que a minha vida mudou. Que hoje eu não posso mais acender um baseado para fumar maconha. Que eu não posso mais sentar na roda ali onde o pessoal fica bebendo uma cervejinha e pedir um copinho de cerveja para beber. Não posso. É isso que eu preciso entender. Tem muitas coisas que eu preciso compreender. Eu preciso entender que nada e ninguém fica na frente de Deus. E não é de boca não. É de fato e de realidade. Nada e ninguém. Eu preciso entender que eu tenho compromissos com Deus. Porque esse negócio, igual tem a igreja famosa que fala assim, pacto, faça um pacto com Deus. A Bíblia não mostra um Deus de pacto. Um Deus de pacto é o diabo. O diabo é que faz pacto. O Deus que eu acredito, o Deus que eu creio, é o Deus de aliança. Aleluia. A aliança remete a compromisso, a comprometimento. A aliança, ela remete a uma união onde os dois lados têm deveres a cumprir. Os dois lados. Só que o lado de Deus, ele cumpre muito bem. Agora o nosso lado dessa aliança. Nós precisamos entender isso, nós temos uma aliança. O nosso Deus tem aliança. E essa aliança requer compromisso. Um compromisso de entender que, como foi aqui uns cultos atrás, a igreja que eu escolho ficar, ela tem um dia de culto. Então eu tenho que entender que eu tenho que estar no escudo. Eu tenho que frequentar. Por quê? Porque eu preciso aprender. Por quê? Porque eu preciso me alimentar. Eu preciso, irmão. Eu aceitei Jesus na nova vida aqui no acesso. Fiquei 6 anos lá. O bispo da igreja, que é o bispo Marcelino, ele que me casou com a Eliane. Aí nós fomos para a Assembleia de Bom Sucesso, pastor Leandro Soares. Inclusive ligou para ele esses dias e falou que estava com saudade da gente. Ela falou para ele, essa igreja é de vocês. Agora não dá não. Tanto essas cadeiras foi ele que nos deu. O resto que a gente guardou, nós só pagamos um bom sucesso aí para a gente receber dele bom sucesso. Então assim, o pastor Leandro Soares foi o nosso pastor. Só que Deus começou a nos usar diferente. Ficamos 17 anos na Assembleia de Bom Sucesso. Fomos mesmo lá 17 anos, eu fui pastor lá. E aí o pastor Leandro Soares, Deus começou a me usar com milagre, com cura, com libertação. A minha mão começou a ter problema, eu não botava a mão, o diabo manifestava. Aí, e lá não tem esse tipo de culto. Aí eu tive que, com a permissão dele, sair debaixo da culto. Porque tudo tem que ser assim, conversado, debaixo da bênção do nosso pastor. E eu fiquei 17 anos lá no Leandro Soares. Então, como eu falei, ele até ligou para ele ontem, né? Falou que estava com saudade da gente e tal, assim. Tudo nós temos que fazer, aprender, para que Deus ele possa, tudo é aprendizado, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa ter proteção. Porque tem coisa, tu vê só, Deus curava câncer na igreja de cura, você sabe o que era a igreja lá no tempo, sabe disso? Deus curou câncer, que é uma mulher que 28 anos tinha 28 dias de vida, e 28 dias de vida, e tinha sido liberada para morrer em casa. Então,
Ela já andava de cadeira de roda, era magra, a mulher engordou, ela foi lá, Deus arrancou o câncer dela. Então, a mulher está curada lá para a glória de Deus. A enfermeira, quando viu ela lá no INCA, ela quase desmaiou, porque ela acreditou que ela estava viva. E ela é conhecida como uma mulher mistério lá no INCA lá. Deus curou o câncer dela. Né? Esse ano foi 2 também que Deus curou. Está aqui, um tempo atrás tinha até os exames, né, Vicente? Tinha. Então assim, Deus curando o câncer na igreja lá igual água, era normal Deus curar câncer. E a Eliane pegou o câncer. Eu buscando a Deus, fui para o monte, quase fiquei enterrado dentro do monte lá, buscando a Deus, e Deus não quis curar a Eliane sem operar. A Eliane teve que operar, passar pela quimioterapia, pela radioterapia, passar por tudo aquilo, mas não curou a Eliane, né, da forma que Deus estava curando na igreja lá, que cura na igreja lá, que é só na oração. A Eliane, Deus quis que passasse por um processo diferente, uma experiência diferente. Meu filho está de fora, operou a cabeça, o médico falou que ele ia morrer, não tinha chance de vida, era morte. O médico falou, não tem chance, se eu meter a mão para operar ele vai morrer na minha cirurgia. Eu olhando, orando, meu filho já estava sem engolir saliva, estava sem fazer nada, respirar, fez traqueostomia, estava já cada dia definhando mais. Eu invadi a sala do homem lá e falei para ele, o senhor opera o processo lá no fundão. Ele foi, operou contra a vontade e meu filho está vivo. Aleluia! E aí o que acontece? Ele não entende como é que meu filho viveu, está vivo. O meu filho chega lá, aparece até toda a Globo, todo mundo para ver meu filho. Saiu na revista de medicina internacional como algo que era impossível estar vivo e está vivo. Então assim, Deus fez milagre nele de outra forma, né? A gente sempre quer que Deus faça um milagre só na oração. A gente ora, o mal sai e tudo fica bem. Mas com a gente é diferente. Então com a gente o processo de receber o milagre, recebeu, que era para estar morto, está vivo. Mas foi diferente, não era para falar, falou que nunca mais ia falar, continuou atrás, estava falando. Então foi um milagre também, mas foi diferente. Então, nesse momento, irmão, é muito duro você receber, você como pai e mãe, receber o médico e falar assim, ó, teu filho não tem mais chance de vida. Ele tem mais um tempo de vida, é sobrevida. Ele tem mais um tempo de vida e vai morrer. É muito duro ouvir isso mesmo. E aí, irmão, é nessa hora que entra o aprendizado que a gente tem de Deus. É nessa hora que entra a confiança. É nessa hora que entra a fé. É nessa hora que a gente tem que demonstrar que confia. É nessa hora. É nessa hora. Não é como diz o louvor, é quando tudo diz que não. Né? E coragem a prosseguir. Quando tudo diz que não. Tudo diz que não. Mas você está com os ensinamentos de Deus. Onde Deus fala, tudo posso naquele que me fortalece. Onde Deus fala, tudo que pedir de oração, crendo, recebereis. Tu começa a botar em prática aquilo que tu ensinou durante esse tempo todo que tu vai para a igreja. Durante esse tempo todo que tu ouve a palavra de Deus. Tu começa a botar em prática. E aí tu começa a mexer, a mover a região celestial. Tu começa a mover algo que você não vê, que é o sobrenatural. E quando você vê, o milagre aconteceu. É que eu canso de falar nessa igreja. Nós temos que entender uma coisa. O que comanda a nossa vida é o invisível, é o espiritual. Se o meu espiritual tiver uma bagunça, o meu mundo físico vai ter uma bagunça. Se o meu espiritual estiver muito mal, o meu mundo físico, humano, vai estar mal. Não tem como. Então qual é a minha luta? A minha luta é eu colocar em ordem meu espiritual. Eu tenho que entender que eu tenho que botar em ordem, eu tenho que equilibrar o meu espiritual. Para quê? Para que meu mundo físico ele venha a ser equilibrado. Para que meu mundo físico ele venha a ser uma bênção. Se meu mundo espiritual não tiver uma bênção, se meu mundo espiritual tiver bagunçado, errado, tiver de lado, largado, vai afetar meu mundo físico.
eu vou começar a sofrer, eu vou começar a me arrastar, eu vou começar a viver uma desgraça. Agora, quando eu começo a colocar meu mundo espiritual em ordem, se prepara que o mundo físico vai voar. Você tem que entender. Então, eu tenho que compreender que quando acontece alguma coisa no mundo físico, eu tenho que fazer movimentação do espiritual. Eu tenho que fazer. É o que a gente faz. Aí tu vai para o jejum, a oração. Uma vez eu perguntei para Deus, pensando muito que Deus fizesse um milagre. Eu falei, Deus, sim, só o que eu faço. Aí Deus falou assim, troca o dia pela noite. Foi para mim. Irmão, eu comecei a ficar de meia-noite às 5 da manhã orando. E eu botava no grupo da igreja. De hora em hora eu botava na igreja, orando. De hora em hora o pessoal da igreja, uma coisa é você falar. Outra coisa é o povo ver o que você está fazendo. Porque falar e não fazer é mole. Agora eu botava lá, de hora em hora eu botava lá, orando, de hora em hora. O pessoal da igreja sabia que eu estava orando. De hora em hora. Fiquei 4 meses dormindo 5h30 da manhã. 4 meses. Para acordar 7 e pouco eu estava para trabalhar, para fazer as coisas. 4 meses. Direto. 11 anos ininterrupto por monte, mato. Subi 5 vezes o macaco. Para quem não conhece o macaco, 5 não, foi 7 ainda. 8 vezes o macaco. Para quem não sabe, o macaco é 12 horas subida e descida. 6 subindo e 6 descendo. Uma hora que eu fiz redentor, no meio da mata. Já topei com onça, tudo quanto tipo de bicho. Subindo de madrugada. Começava a subir no final da tarde, 5 horas, chegava lá em cima da meia-noite. Muito. Para vocês terem ideia. Tudo para poder buscar Deus, poder movimentar o espiritual. Eu preciso entender, irmão, que quando as coisas estão ruins, eu preciso movimentar o espiritual. Não adianta eu tentar fazer acontecer aqui na terra, não, irmão. A terra não tem nada que possa fazer comigo e com você. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que a gente coloca muito a nossa confiança, às vezes, em alguém, num familiar, num parente, num amigo, que possa ajudar. A gente tem que aprender a quando a coisa está difícil, a quando as coisas começam a ficar de uma forma que a gente precisa de uma solução, a gente tem que correr para o espiritual, para o invisível. O problema é que as pessoas não vão para o invisível porque é invisível. Aí você não vê, você não pega, você não consegue visualizar, você fica desesperado. Se eu começo a entender que eu preciso movimentar o invisível, porque quando eu movimento o invisível, ele faz no visível, ele faz no físico. Tudo começa no espiritual, tudo começa no invisível, para atingir o visível, seja bom ou seja ruim. Tudo começa no invisível. Se eu faço aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus quer, isso vai no invisível, isso vai atingir o meu mundo físico e vai fazer de mim uma pessoa vencedora e abençoada. Agora, se eu faço o que Deus não quer, se eu desobedeço a Deus, isso vai atingir o meu mundo físico também, de forma ruim. Então, eu preciso aqui nessa noite sair entendendo que, ainda hoje, eu preciso ser ensinado e guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. Todas as coisas. Eu tenho que aprender e guardar todas as coisas que o Senhor tem ensinado. Porque isso é bênção para a minha vida. Isso é bênção. Isso é bênção à minha saúde, isso é bênção à minha família. Eu tenho que entender que enquanto você está aqui, Deus está abençoando a tua família. Aleluia! Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender isso. Tem muitas coisas que uma vez na nossa roda de segunda-feira, né, uma irmã de oração lá de Rocha Miranda estava lá, e eu falei assim, irmã, Deus tem uma filha tua que mora longe hoje,
Agora, nesse exato momento, ele está fazendo a tua filha lá. Nesse exato momento, alguma coisa de livramento da tua filha. Não sei o que é, mas é de livramento. Ela falou que chegou em casa, a filha dela que mora em Saquarema, Cabo Frio, falou que estava dentro do ônibus, o ônibus todo foi assaltado dela não. E com o salário todo da bolsa. Que ela tinha para pagar aluguel, pagar a escuta, o salário todo da bolsa. O ônibus, aí a irmã perguntou, que hora mais ou menos? Quando ela foi ver a hora, foi exatamente a hora que eu falei. Aleluia. A irmã, você estava na igreja como você estava, né? Quando eu estou aqui, eu estou abençoando minha família que está, aonde ela estiver, pode estar perto do outro, para dar para casa, eu estou abençoando. Desde que eu guarde os ensinamentos que ele ensina. Porque quando eu guardo os ensinamentos que ele ensina, eu sou abençoado e eu ainda abençoo toda a minha família. Aleluia. Então que nós possamos sair aqui essa noite aprendendo mais, guardando mais, entendendo que ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Que você entenda que no pior momento que você passar na tua vida, você não vai estar sozinho. Ele vai estar do teu lado. No pior momento, o Senhor está ruim demais, mas ele vai estar do teu lado. Se falar que você quer orar para o céu.